Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou gerente de engenharia da TOLS e hoje eu vou fazer um vídeo com um passo a passo da programação do Smart Pool. Então eu vou passar todos os menus de programação que tem no Smart Pool e vou explicar parâmetro por parâmetro. Todos aqueles parâmetros que tem no manual, modo de funcionamento, eu vou passar um por um e vou deixar bem claro para vocês, tá? A primeira parte do Smart Pool eu vou mostrar as funções da tela e de cada tecla que tem no nosso menu principal. Tá? Como vocês podem ver, o Smart Pool possui 6 teclas, onde são 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Tá? No lado esquerdo eu posso acessar os parâmetros de Set Point, que é a temperatura de conforto para a piscina, e o modo de funcionamento, automático, ligado ou desligado. Tá? Então no momento que eu faço a alteração, eu confirmo na tecla P, ele sai e volta para a tela inicial. As teclas do lado direito são atalhos de acionamento das saídas. Então, a tecla superior é um atalho para acionamento do filtro. Então, quando vai fazer a limpeza da piscina, por exemplo, e quer ligar o filtro diretamente, sem ter o aplicativo ou sem ter o controle remoto, consegue fazer o acionamento direto pela tecla do filtro. De baixo é a tecla de iluminação. Então, mesma coisa, eu consigo ligar e desligar o sistema de iluminação do Smart Pool. Embaixo, a tecla A corresponde às saídas auxiliares. Então, eu vou ir auxiliar 1, eu posso escolher entre ligado e desligado, e depois auxiliar 2 entre ligado e desligado. Também uma outra função, quando ele está no modo aquecimento solar, se eu pressionar a tecla de decremento, ele vai passar a temperatura do coletor, a temperatura da piscina e o diferencial de temperatura, que é o sistema de controle solar de uma piscina, onde tem um sensor no coletor, um sensor no reservatório e mostra o diferencial se vai ligar ou desligar a saída. O Smart Pool também ele exibe sempre em cima a temperatura da água da piscina, embaixo o horário que ele está programado e ele tem algumas outras funções. Por exemplo, está exibindo RGB, que é quando o Smart Pool está configurado para refletores RGB, como ele pode trabalhar também com refletores monocromáticos, mas depois eu vou passar isso também nas parametrizações. O menu principal de configuração do Smart Pool ele é acessado através do código 162. Tá? Para isso eu pressiono a tecla P até aparecer Code no display secundário. O display de cima vai começar a piscar e eu preciso inserir o número 162. Esse código ele é necessário porque são parâmetros muito técnicos, tá, pessoal? Então o usuário final ele dificilmente vai acessar esses parâmetros. Então o técnico, quando vai fazer a instalação, faz essa parametrização apenas uma vez e depois esses parâmetros ficam salvos. Tá? Então aqui eu vou ter todos os parâmetros do Smart Pool. Ele vai do parâmetro F1 até o parâmetro F16. Quando ele está nesse modo que ele não está piscando, ele está apenas exibindo o parâmetro. Então o parâmetro F1 está configurado em 5. Se eu quero editar o parâmetro, eu pressiono a tecla, ele vai começar a piscar e eu consigo ajustar o valor desse parâmetro. Para confirmar, eu pressiono novamente a tecla P. Uma vez que eu faço essa alteração em cada um dos parâmetros, eles ficam salvos na memória do microcontrolador. Então essas configurações elas não voltam, tá? A não ser que eu queira voltar para o padrão de fábrica. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. O parâmetro F1 ele é o diferencial para ligar no modo aquecimento. Então, os primeiros parâmetros eles são referentes ao sistema de aquecimento solar do Smart Pool. Então, quando o sensor 1 atingir uma diferença de 5 graus, ele vai ligar a circulação da bomba. O parâmetro F2 é o diferencial de temperatura para desligar a bomba. Então, quando esse diferencial cair para 2,5, ele vai desligar a bomba de circulação de água entre os coletores e o reservatório térmico. O parâmetro F3 ele é a proteção de anticongelamento. Então, quando a temperatura dos coletores solar atingir 5 graus, a bomba vai circular para evitar que a água congele nos coletores e acabe danificando eles. O parâmetro F4 é uma temperatura de sobreaquecimento. Quando a temperatura chegar em 70 graus, o Smart Pool vai inibir o acionamento da bomba para proteger o encanamento. Tá? Então chegou em 70 graus, a bomba não liga mais para a proteção do encanamento. Parâmetro F5 é o parâmetro de indicação. Lá na tela inicial ele exibe sempre uma temperatura. Essa temperatura eu posso escolher entre piscina, coletor ou diferencial. De fábrica ele sai no T2 em piscina.
O parâmetro F6 é a temperatura máxima para selecionar o set point. Como o Smart Pool ele é amplamente utilizado em piscinas, a gente deixa esse parâmetro de fábrica em 40 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o usuário final ele não vai conseguir ajustar uma temperatura superior a 40 graus. Se eu acho muito alta essa temperatura, eu posso baixar. Tá? Lembrando que a norma de piscina fala que a temperatura máxima para um banho de piscina é em torno de 32, 33 graus, que são piscinas de recreação. Tá? Então eu posso vir aqui, baixar para 33 graus e o usuário não vai conseguir acessar uma temperatura maior que essa. O parâmetro F7 é um ajuste de offset do sensor. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu estou lendo a temperatura da minha piscina lá em 30 graus, mas eu fui lá na água com um termômetro e vi que a temperatura é 28, porque o sensor de temperatura ele vai instalar dentro da casa de máquinas. Então eu posso fazer uma correção na leitura do sensor do Smart Pool para que ele exiba uma temperatura mais precisa. O parâmetro F8 é o ajuste da histerese do set point. Quando o aquecimento atinge a temperatura desejada, por exemplo, 30 graus, ele vai voltar até 29, que é o 30 menos 1, para voltar ao funcionamento. Então eu posso ajustar esse diferencial através do parâmetro F8. O parâmetro F9 é uma proteção de sobreaquecimento de acionamento manual. O que é isso? É o mesmo parâmetro que tem no nosso CDT MMZ quando trabalhamos com uma piscina de vinil e o coletor solar está muito quente. A gente permite que o usuário faça um acionamento manual e essa temperatura pode descer a 60, 70, 80 graus dos coletores e danificar o vinil. Então eu posso vir aqui, colocar esse parâmetro para ligado e o usuário não vai conseguir ligar manualmente a bomba quando a água estiver muito quente. O parâmetro F10, F11, F12, F13 e F14 na sequência são os timers de desligamento das bombas. Todas as saídas possuem um tempo de desligamento. Eu liguei, por exemplo, no F10, a iluminação. Ela vai ligar por 6 horas e vai desligar após esse período. Isso serve para iluminação no F10, isso serve para a saída do filtro no F11, isso serve para saída, no caso a saída auxiliar 1, a saída auxiliar 2 e a saída auxiliar 3. Todos esses parâmetros eu posso editar. Então, eu não quero 6 horas, eu quero que fique ligado no máximo 1 hora. Então eu posso vir aqui e ajustar esse parâmetro para 1 hora. E se por acaso eu não quiser que esse parâmetro atue, eu liguei uma saída, eu quero que ela fique ligada, eu não quero que ela desligue sozinha. Então eu posso colocar em 0, esse valor em 0, que vai desabilitar essa função de desligar automaticamente a saída após um determinado período. O parâmetro F15 ele é um parâmetro que habilita a recirculação. Isso também está vinculado ao sistema de aquecimento. O que é isso? Às vezes a minha temperatura está marcando 32 graus na piscina e não liga mais o aquecimento. Como o sensor fica dentro da casa de máquinas, às vezes a casa de máquinas está pegando sol o dia inteiro e a leitura desse sensor não está correta. Então eu posso habilitar esse parâmetro, que o Smart Pool a cada 30 minutos vai ligar a bomba do aquecimento por um determinado tempo para atualizar a leitura de temperatura desse sensor. Então, mesmo que ele já atingiu o set point, ele vai ligar a saída durante o período do dia para fazer essa atualização de leitura do sensor. E o parâmetro F16, que é o último parâmetro, é um ajuste da luminosidade do display. Então, eu consigo fazer um ajuste de 0 a 100%. Vocês podem ver que ele vai reduzir o brilho do display. Para que serve esse parâmetro? Às vezes o Smart Pool fica dentro de casa, fica num lugar que de noite esse brilho acaba atrapalhando, então você pode reduzir o brilho para que não ofusque, não atrapalhe visualmente na sua residência, no seu quiosque. Tá? Depois do parâmetro F16 eu tenho a opção sair. Então eu clico em sair, ele vai sair do menu 162, que é o bloco principal de parametrização do Smart Pool. O Smart Pool possui um segundo menu de parametrização, tá?
que a gente chama que é um menu para a programação dos modos de funcionamento do Smart Pool. Para acessar esses modos de funcionamento é um outro código. Antes a gente entrou com o 162, agora a gente vai entrar com o código 648. Nós já colocamos um código um pouco mais longe de propósito, tá? Porque é uma parametrização que ela vai ser feita apenas uma vez. Então, a gente vai até o código 648. Confirma na tecla P. E aí vai ter alguns parâmetros do Smart Pool. Qual o modo de aquecimento que o meu Smart Pool vai trabalhar? Eu posso escolher entre aquecimento solar ou trocador de calor. Então essa configuração eu tenho que fazer no código 648. O que vai mudar? O aquecimento solar ele trabalha por diferencial de temperatura e o trocador de calor apenas por um sensor de temperatura. O trocador de calor também habilita a função de agenda de horários para o aquecimento. Modo de funcionamento do aquecimento. Eu tenho funcionamento de 2 bombas e bomba única. Isso serve para sistemas onde a bomba de aquecimento, seja solar ou trocador de calor, seja a mesma bomba do filtro. Nesse caso, eu configuro ele em bomba única e a bomba que seria do aquecimento, ela serve agora como uma saída auxiliar. Então, você tem um aplicativo no Smart Pool, você vai ver quando configurar para o modo bomba única, vai aparecer mais uma saída no aplicativo. Por quê? Porque a função de aquecimento e de filtro passará a ser executada por uma bomba só, trabalhando no modo bomba única. O outro parâmetro aqui é referente ao modo de iluminação. Aqui eu posso selecionar se eu quero iluminação RGB ou iluminação monocromática. Isso aí, ou seja, no código 648 eu seleciono o modo do meu aquecimento, o modo do meu sistema de aquecimento se é bomba única ou 2 bombas e o modo de iluminação se é RGB ou monocromática. O Smart Pool possui ainda mais um código que é o código 15. Esse código ele serve para cadastro do controle remoto, cadastro do Pool Party, que é o nosso acessório para áudio, e também para apagar o cadastro de todos os controles remotos. Então pressiona a tecla P até entrar em código, vai até o código 15 e vai aparecer aqui, cadastro controle. Quando ele está nessa tela, pressiona uma tecla do controle remoto que ele vai realizar o cadastro. Cadastra o Pool Party, vai lá, liga o Pool Party que ele vai fazer o cadastro do Pool Party, ou ainda tem a opção de apagar todos os cadastros, que aí ele vai limpar a memória. Caso tenha algum ruído interferindo na sua piscina, você pode vir aqui apagar todos os cadastros, que ele vai limpar a memória e depois cadastrar um novo controle remoto e sair. A outra parte da configuração que é possível realizar pela tela do Smart Pool é a parte de agenda de horários. Todas as saídas do Smart Pool possuem até 5 agendas de horários, com um horário de liga, horário de desliga e possibilidade de selecionar o dia da semana. Para selecionar, basta pressionar a tecla correspondente. Por exemplo, agenda de horários do filtro. Então eu vou pressionar a tecla do filtro. Ele vai acessar os eventos. Então ele possui até 5 eventos. Então eu seleciono o evento que eu quero editar, evento 1, e pressiono novamente a tecla do filtro. Aqui eu consigo configurar a hora que eu quero que ele ligue, a hora que eu quero que o evento desligue, e depois eu consigo selecionar no menu de repetição quais dias da semana ele vai atuar. Então passa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí eu seleciono, eu não quero que ligue no sábado, então eu consigo vir aqui e editar e colocar não. Então ele vai fazer esse evento em todos os dias, mesmo menos no sábado. E sair, tá? A mesma configuração, ela se repete nas teclas para todos os eventos, né? Eu fiz no evento 1, mas você pode fazer no evento 2, 3, 4 e 5. E para fazer nas outras saídas é o mesmo sistema, só que daí eu faço com a tecla de iluminação, e se eu quero configurar das saídas auxiliares, eu faço na tecla A para fazer a configuração das agendas de horário das saídas auxiliares. Então pessoal, esse foi o vídeo de parametrização do Smart Pool. Se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de seguir a TOS nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado!